Para barrar o PL da anistia, o governo Lula libera mais de 3 bilhões de reais em emendas. A compra do silêncio e do apoio político dos parlamentares do Centrão deixou o deputado Luciano Zucco indignado. É uma tentativa clara de manipular o parlamento e calar a voz de milhões de brasileiros. E mais, deputados e senadores estão sendo ameaçados. Se votarem pela anistia, o governo promete retaliações, corte de emendas, perseguição política. É o uso da máquina pública para comprar apoio, como se cada parlamentar tivesse um preço. Eles têm que ter valores. Isso sim é golpe. Josi, ele levanta como se cada parlamentar tivesse um preço. A realidade é que tem. Essa que é a realidade, é uma minoria, assim, a quantidade ínfima de parlamentares que de fato honram os valores. E aqui eu coloco, inclusive, de uma maneira mais plural, os valores, sejam eles lá quais forem. Geralmente o valor é sim monetário. Chama atenção também, Josi, a forma de governar do PT. Porque, veja bem, nesse caso do roubo do INSS, eles já estão ressarcindo, ou seja, a população já recebe o dinheiro e aí o afegão médio que não tem acesso aos pormenores da política, enfim, que não entende direito, acha que o PT está dando alguma solução quando na verdade está aumentando o rombo. Tem ainda aquele programa lá do gás, semana passada, super populista, sendo reinaugurado, né? Enfim, do botijão de gás. E agora a gente tem aí essa emenda. Não tem governabilidade, tem dinheiro no cofre público, solta-se isso para governar. Exato, Geise. A questão é que nem tem dinheiro no cofre público, né? Eles imprimem, emitem. Isso gera o que? Inflação. O negócio sempre de lembrar. Você não sabe o que é inflação? Só volta sua memória para 5 anos atrás, média ali, um pouco antes da pandemia, e lembra do quanto seu dinheiro comprava no supermercado. Melhor aula didática para entender a perda do poder de compra do real. Mas voltando ali ao ponto, né? Isso daí sempre aconteceu, né? Isso sempre aconteceu, essa compra de partido, de votar com partido. Por isso eu falo, o Brasil é enorme, a gente tem mais de 500 deputados ali, e grande parte do brasileiro sequer lembra qual foi o último deputado que ele votou. E se fosse para falar ali, né, cada estado conhecer seus deputados, a pessoa não conhece, não acompanha os políticos. Hoje a gente teria as redes sociais para acompanhar isso um pouco mais. Alguns deputados fazem esse trabalho de divulgar uma transparência, um relatório do que eu fiz esse mês, porque se for para olhar fora disso, ninguém sabe o que seu deputado está fazendo. O que seu deputado está fazendo? As pessoas não sabem nem responder. Esse é o ponto. Segundo, partido político. Esse é o maior câncer da política brasileira. Os partidos, porque a maioria dos deputados lá sequer qualificação ou uma cognição mental apropriada para a política eles possuem, porque nunca trazem propostas úteis, eles precisam votar junto com o partido. E o Centrão é expert, é fera nisso. Sempre funcionou assim. Aí, beleza. Vocês não vão votar anistia. Toma aqui emenda, né? Que a maioria das emendas, essas últimas liberadas, gente, são aquelas emendas que são personalizadas, ou seja, que o parlamentar vai direcionar para algum ente político do seu município visando eleições ano que vem. Então, vocês entendem como que funciona a compra de voto? Já acontece hoje, né? Então, esse jogo, né? essa compra e venda de decisão de poder, cadê a democracia nisso? Cadê o político que tá lá? Não, eu vou honrar o meu voto e vou decidir pelo que o meu povo quer. Cadê isso? Acabou. Literalmente meia dúzia de parlamentares fazem isso, né? Posso não acompanhar todos. E aí entra a questão do que eu quero aqui lembrar também, já que eles não vão querer deixar a anistia passar, mas tem também a esperança do indulto, né? Do perdão presidencial, caso o Bolsonaro indique outra pessoa e essa pessoa dê indulto. O STF, gente, quando vocês voltam lá no voto do STF, na hora de ler o voto, Alexandre de Moraes, não lembro do outro ministro, foram 2 ministros que comentaram, olha só, essa decisão aqui não está passível de ser revogada, seja por indulto, seja por anistia, o STF vai lá e cancela. Então, assim, olha até que ponto a gente está amarrado, esse é o preço, esse é o custo, né, de deixar, não, deixa aí que a gente entra com recurso, vai resolver, não pode ferir a democracia. É assim que a tirania acontece, né? Então, assim, muito, muito, muito eleitoreiro esse tipo de jogo. O que poderia ser feito, Geise? O que a gente pode instruir as pessoas? Se atente aonde seu deputado está envolvido, como seu deputado agiu. Não agiu dessa forma? Não vota. Só que aí eu vou trazer outro dado muito, muito mais triste. Mais de 40% da população brasileira hoje
é linkada, é acorrentada no assistencialismo, programa social, sendo que o próprio Lula sempre disse que o brasileiro vota com a barriga. Então, como que a gente vai discutir aqui? Se instrua, estude o seu político, leia a proposta do seu político, se quase a metade da população brasileira vota com o estômago com promessas populistas que os mantêm eternamente na miséria. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.